Parte 2, capítulo 14, onde se dá prosseguimento à aventura do Cavaleiro do Bosque. Entre as muitas coisas que entre si conversaram Dom Quixote e o Cavaleiro de Selva, conta a história que o do Bosque disse a Dom Quixote. Por fim, senhor cavaleiro, quero que saibais que meu destino, ou melhor dizendo, minha própria escolha, fez com que me enamorasse da sem-par Cacíldia de Vandália. Chamo-a sem par porque ela de fato não tem igual, tanto na beleza do corpo como no extremo de sua nobreza e formosura. Essa Cacíldia, pois, de que falo, recompensou meus bons pensamentos e comedidos desejos, fazendo com que me ocupasse, tal como a Hércules fez sua madrasta, em muitos e vários perigos, prometendo-me ao fim de cada um que, ao concluir o próximo, chegaria o de minhas esperanças. Foram-se assim, porém, sucedendo-se em cadeia os meus trabalhos, que não têm mais conta, pois ignoro qual será o último que dê princípio ao cumprimento de meus bons desejos. Certa vez, mandou que eu fosse desafiar aquela famosa gigante de Sevilha, chamada La Giralda, que é tão valente e forte como feita de bronze, e que, sem sair do lugar, é a mais móvel e giratória mulher do mundo. Foi só chegar, vê-la e vencê-la, deixando-a contida e quieta, pois por mais de uma semana não sopraram senão ventos do norte. Houve também certa vez que me mandou verificar o peso das antigas pedras dos valentes touros de Guisando, empresa mais para encomendar-se a carregadores que a cavaleiros. De outra feita, mandou que me arrojasse no fundo da cova de Cabra, perigo inaudito e medonho, e que lhe trouxesse particularizada relação do que naquela escura profundidade se encontra. Detive o movimento da Giralda, pesei os touros de Guisando, despenhei-me no abismo e trouxe à luz o que se escondia no seu fundo, enquanto minhas esperanças ficavam mortas e mais mortas, e suas ordens e seus desdéns ficavam vivos e mais vivos. Enfim, ultimamente mandou-me percorrer todas as províncias de Espanha, fazendo com que todos os cavaleiros andantes a vagar por elas que confessem avantajar-se ela em formosura e quantas existam, e serei o mais valente e o mais bem enamorado cavaleiro do orbe. Nesta missão, já percorri a maior parte da Espanha e venci muitos cavaleiros que se atreveram a contradizer-me. Mas aquilo de que mais me ufano e sinto orgulho foi haver vencido em singular batalha aquele tão famoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, forçando-o a confessar que mais famosa é minha Cacíldia que sua Dulcinea. E só por ver essa vitória tenho para mim que haja vencido a todos os cavaleiros do mundo, já que esse tal Dom Quixote de que estou falando venceu a todos eles. Assim, tendo-o derrotado, sua glória, sua fama e sua honra se transferiram e passaram para minha pessoa. E tanto o vencedor é mais honrado, quanto mais o vencido é reputado. Assim, já correm por minha conta e minha ação as inumeráveis façanhas do que já referido Dom Quixote. Admirado ficou Dom Quixote ao escutar o que o Cavaleiro do Bosque dizia, e 1000 vezes esteve por desmenti-lo, tendo já o mentis na ponta da língua. Todavia, dominou-se o melhor que pôde para levá-lo a confessar por sua própria boca a mentira. Assim, calmamente lhe disse: quanto a haver vossa mercê, senhor cavaleiro, vencido aos demais cavaleiros andantes de Espanha, e mesmo de todo o mundo, nada tenho a objetar, mas que haja vencido a Dom Quixote de la Mancha, ponho-o em dúvida, a não ser que fosse algum outro parecido com ele, se bem que haja poucos que se lhe assemelham. Como não? Replicou do Bosque, pelo céu que nos cobre, que pelejei com Dom Quixote, que o derrotei e que o forcei a render-se. Trata-se de um homem alto e corpo seco de rosto, espichado e enrugado de membros, meio grisalho, de nariz aquilino e algo adunco, bigodes bastos, negros e caídos. Campeia sob o nome de Cavaleiro da Triste Figura e traz como escudeiro um lavrador chamado Sancho Pança.
oprime o lombo e rege o freio de um famoso cavalo chamado Rocinante, e, finalmente, tem por senhora de sua vontade uma tal Dulcinea del Toboso, outrora chamada Aldonza Lorenzo. Assim como minha dama, a quem, por chamar-se Cacilda, a ser de Andaluzia, chamo-a eu de Cacildia de Vandália. Se todos esses sinais não bastam para confirmar minha verdade, aqui está minha espada, que fará com que a própria incredulidade lhe dê crédito. Acalmai-vos, senhor cavaleiro, disse Don Quixote, e escutai o que vos quero dizer. Haveis de saber que esse Don Quixote que mencionais é o maior amigo que tenho neste mundo, e tanto que até posso dizer que o tenho como se minha própria pessoa fora. E, pelos sinais que me haveis dele dado, tão exatos e certos, não posso pensar senão seja o mesmo que vencestes. Por outro lado, para mim é mais do que evidente e palpável não ser possível tratar-se dele, a menos que, como tem entre seus inimigos muitos magos, especialmente um que de ordinário persegue, haja algum deles assumido sua figura para deixar-se vencer, a fim de defraudá-lo da fama que suas confirmações disto. Quero também que saibais que os tais magos inimigos seus há não mais de 2 dias transformaram a figura e a pessoa da formosa Dulcinea del Toboso numa aldeã, soez e baixa, e de maneira idêntica devem ser transformado Don Quixote. E se tudo isso não basta para que vos inteireis desta verdade que disse, aqui está o próprio Don Quixote, que a sustentará com suas armas, a pé ou a cavalo, ou de qualquer modo que vos aprouver. Dizendo isto, ergueu-se empunhando a espada e esperando a resolução que tomaria o cavaleiro do bosque, o qual, com voz igualmente tranquila, respondeu: ao bom pagador não dói o penhor. Quem uma vez, senhor Don Quixote, pode vencer-vos transformado, bem poderá ter esperança de render-vos em vossa própria essência. Mas como não fica bem que cavaleiros pratiquem seus feitos de armas no escuro, quais salteadores e rufiões, esperemos o dia, para que o sol possa presenciar nossos atos, e há de ser condição de nossa batalha que o vencido fique à mercê do vencedor, para que faça dele tudo o que quiser, contanto que seja decente para um cavaleiro que se lhe ordenar. Fico mais do que satisfeito com esse trato e condição, respondeu Don Quixote. Dizendo isto, foram aonde estavam seus escudeiros e os acharam roncando e na mesma posição em que se encontravam quando o sono os assaltou. Despertaram-nos e ordenaram-lhes que tivessem prontos os cavaleiros, porque, tão logo saísse o sol, haviam os dois de travar sangrenta, singular e desigual batalha. Com tais novas, ficou Sancho atônito e pasmado, temendo pela integridade de seu amo, com razão do que ouvira contar 2 escudeiros, o escudeiro do bosque, quanto a valentia do outro. Todavia, sem dizer palavra, foram os 2 escudeiros buscar os animais, que já os 3 cavalos e o russo se haviam cheirado e estavam todos juntos. No caminho, disse o do bosque a Sancho: fique sabendo, irmão, que tem por costume os duelistas da Andaluzia, quando são padrinhos de alguma pendência, não ficar ociosos, de braços cruzados, enquanto seus afilhados pelejam. Digo para que fique advertido de que, enquanto duelarem nossos amos, também nós haveremos de pelejar e nos estrançalharmos. Esse costume, senhor escudeiro, respondeu Sancho, pode ser corrente e comum entre os duelistas e rufiões de que fala, mas entre os escudeiros dos cavaleiros andantes, nem por pensamento. Pelo menos nunca ouvi meu amo mencionar tal costume, e olhe que ele sabe de memória todos os mandamentos da cavalaria andante. Demais, posso até concordar com que seja verdade mandamento expresso o pelejarem os escudeiros enquanto seus amos se batem. Contudo, não quero cumprir, e sim pagar a multa imposta aos escudeiros pacíficos, que estou certo não passará de 2 libras de multa imposta aos escudeiros, e até prefiro pagá-las, pois sei que me custarão menos que as ataduras que terei de gastar para curar a cabeça, que já tenho por partida e dividida em 2 metades. Tem mais, impossibilita-me
lutar e não possuir uma espada, pois nunca em minha vida empunhei uma. Para isso conheço um bom remédio, disse o do bosque. Trago aqui 2 sacos de aniagem do mesmo tamanho. Empunhareis um e eu o outro, e bater-nos-emos as sacadas com armas iguais. Dessa maneira, seja em boa hora, respondeu Sancho, porque tal peleja antes servirá para nos desempoeirar que para ferir-nos. Não, não é assim, replicou o outro, porque teremos de pôr dentro dos sacos para que o vento os não carregue, meia dúzia de calhaus lindos e lisos, que pesem uns tanto como os outros, e dessa maneira poderemos descer o saco um ao outro, sem nos fazermos mal nem dano. Veja só, corpo de meu pai, exclamou Sancho, que Marta Cebolinas ou que chumaço de algodão cardado bota ele nos sacos para não reduzir os crânios a cacos e os ossos a farinha. Mas, ainda que se enchessem os casulos de seda, saiba, senhor, que não hei de pelejar. Nossos amos que pelejem e que por lá se avenham. Quanto a nós, bebamos e vivamos, que o tempo se encarregará de tirar-nos as vidas sem que andemos buscando aperitivos para elas se acabarem antes de chegar seu tempo e hora de caírem de maduras. Seja como for, replicou o do bosque, haveremos de pelejar, ao menos meia hora. Isso não, respondeu Sancho, não serei eu tão descortês nem tão desagradecido que trave questão alguma, por mínima que seja. Com quem comi e bebi, além do mais, estando sem zanga ou cólera, que diabo há de querer bater-se a seco? Para isso, disse o do bosque, tenho um remédio certo. Antes que comecemos a peleja, eu me aproximo gentilmente de vossa mercê e lhe dou 3 ou 4 bofetadas, de modo a jogá-lo ao chão. Com isso, despertarei sua cólera, ainda que ela esteja mais sonolenta que uma marmota. Contra esse ardil conheço outro, replicou Sancho, que não lhe fica atrás. Pego um porrete e, antes que consiga vossa mercê despertar minha cólera, eu é que farei a sua dormir a porretadas, e de tal sorte que só venha despertar no outro mundo, no qual já se sabe que não sou homem que deixe alguém me encostar a mão no rosto. Cada qual zele pelo que é seu, embora o mais acertado fosse cada qual deixar dormir sua cólera, já que ninguém enxerga o coração de ninguém, e que quem vem buscar lã pode acabar tosquiado. Deus bendisse a paz e maldisse as rixas, pois se um gato acossado, preso e espremido se transforma em leão, eu que sou homem, sabe Deus em que me poderei transformar. Assim, desde agora, aviso a vossa mercê, senhor escudeiro, que há de correr por sua conta todo o mal e dano que de nossa pendência resultar. Está bem, replicou o do bosque. Faça Deus amanhecer e haveremos de ver. Nisto começaram a gorjear nas árvores 1000 espécies de pássaros de cores variegadas, e em seus alegres e diferentes cantos parecia que davam boas-vindas e saudavam a fresca aurora, que, já pelas portas e balcões do oriente iam descobrindo a formosura do rosto e sacudindo dos cabelos um sem número de líquidas pérolas, em cujo suave licor se banhavam as ervas, parecendo até como se delas brotassem e minassem branco e miúdo alfajor. Os salgueiros destilavam um saboroso maná, riam-se as fontes, murmurejavam os regatos, alegravam-se os bosques e enriqueciam-se os prados com a sua chegada. Mas tão logo permitiu a claridade do dia que se vissem e distinguissem as coisas, a primeira que se ofereceu aos olhos de Sancho Pança foi o nariz do escudeiro do bosque, tão grande que lhe fazia sombra a todo o corpo. Conta-se, com efeito, que era de dimensão exagerada, recurvo na metade, todo cheio de verrugas, de cor arroxeada, qual berinjela, descendo 2 dedos abaixo da boca. Tamanho, cor, verrugas e formato recurvo, tudo aquilo tanto lhe ofeava o rosto que Sancho, ao vê-lo, começou a tremer os pés e as mãos, como um menino atacado de espasmos, e se prometeu no íntimo do coração a deixar-se antes das 200 bofetadas que despertara a cólera para lutar com tal assombração. Don Quixote olhou para seu contendor e viu que ele já havia posto a descido
selada, de modo que lhe não pôde enxergar o rosto. Notou, porém, ser homem robusto e não muito alto de corpo. Sobre as armas trazia uma sobreveste, ou casaco de tela de ouro finíssimo ao que parecia, e toda semeada de pequenas escamas de resplandecentes espelhos, o que lhe dava um aspecto sobremodo galante e vistoso. Voava-lhe sobre a selada uma grande quantidade de plumas verdes, amarelas e brancas. A lança, que estava arrimada a uma árvore, era muito comprida e grossa, tendo na ponta mais de um palmo de ferro acerado. Tudo viu e tudo notou Don Quixote, julgando pelo visto e notado que o dito cavaleiro devia ser de grande força, mas nem por isso sentiu medo, como Sancho Pança. Antes, com gentil denodo, disse ao cavaleiro dos espelhos: Se há muita vontade de pelejar, senhor cavaleiro, não vos gasta a cortesia, por ela vos peço que alceis um pouco a viseira, para que eu veja se galhardia de vosso rosto corresponde à de vossa disposição. Vencido ou vencedor, que saiais desta empresa, senhor cavaleiro, respondeu dos espelhos. Restar-vos-á demasiado tempo e espaço para ver-me, e se agora não satisfaço o vosso desejo, é por parecer-me fazer notável agravo à formosa Cacilda de Vandália, adiando, pelo tempo que levarei para alçar a viseira, o fazer-vos confessar o que já sabeis que pretendo. Então, enquanto montamos, disse Don Quixote, bem podeis dizer-me se sou eu aquele Don Quixote que disseste haver derrotado. A isso vos respondemos, disse o dos espelhos, que vos pareceis tanto quanto se parece um ovo a outro, com o cavaleiro que venci. Todavia, como afirmais que magos o perseguem, não ousarei afirmar se sois ou não o próprio. Basta-me isso, respondeu Don Quixote, para que creia em vosso engano. Contudo, para tirar-vos dele por inteiro, venham nossos cavalos que em menos tempo do que o necessário para alçardes vossa viseira, se Deus, minha senhora e meu braço me valerem, verei vosso rosto e vereis que não sou o derrotado Don Quixote que imaginais. Com isto, encerrando o diálogo, subiram nos cavalos e Don Quixote virou as rédeas a Rocinante para tomar campo conveniente e voltar a encontrar seu adversário, enquanto o dos espelhos fazia o mesmo. Entretanto, não se havia Don Quixote afastado 20 passos quando escutou que os dos espelhos chamava. Voltando ambos ao ponto de partida, disse-lhe o outro: Lembrai-vos, senhor cavaleiro, de que a condição de nossa batalha é que o vencido, como antes disse, há de se submeter ao que lhe ordenar o vencedor. Já o sei, respondeu Don Quixote, contanto, porém, que o que se impuser e mandar ao vencido sejam coisas que não saiam dos limites da cavalaria. É assim que se entende, respondeu o dos espelhos. Nisto, ofereceu-se o estranhíssimo nariz do escudeiro à vista de Don Quixote, que não se admirou menos do que Sancho de vê-lo, e, tanto, que julgou tratar-se de algum monstro ou de uma nova raça de gente ainda de pouca usança no mundo. Sancho, vendo o amo partir para tomar distância, não quis ficar só com o narigudo, temendo que uma só estocada de nariz que lhe desferisse seria bastante para encerrar a luta, já que ficaria estendido no solo, quer pelo golpe, quer pelo medo. Assim, seguiu atrás de seu amo, agarrada a uma correia de Rocinante e, quando lhe pareceu que já era tempo de voltar, disse: Suplico a vossa mercê, senhor, que antes de voltar para bater-se, me ajude a subir naquele sobreiro, de onde poderei ver mais a meu sabor, melhor do que do chão, o galhardo combate que vossa mercê irá travar com este cavaleiro. Creio antes, Sancho, disse Don Quixote, que queres encarapitar-te e subir ao palanque para assistir à tourada sem perigo. Para dizer a verdade, respondeu Sancho, o desaforado nariz daquele escudeiro me deixa atônito e cheio de espanto, e não me atrevo a ficar junto dele.
Tal é aquele nariz, disse Don Quixote, que, se não fosse eu quem sou, também me assombraria. Sendo assim, vem, ajudar-te-ei a subir onde dizes. Enquanto se detinha Don Quixote para que Sancho trepasse no sobreiro, tomou dos espelhos a distância que lhe parecia necessária e, crendo que o mesmo já teria feito Don Quixote, sem esperar som de trombeta ou outro sinal que os avisasse, virou as rédeas do seu cavalo, que não era mais veloz nem de melhor aspecto que Rocinante, e, a todo galope, que não passava de um meio trote, partiu ao encontro do inimigo. Porém, ao vê-lo ocupado na subida de Sancho, sofreou as rédeas e estacou na metade da carreira, pelo que ficou agradecidíssimo o cavalo, que já mal se podia mover. Don Quixote, que julgou vir seu inimigo voando, cravou profundamente as esporas nas magras ilhargas de Rocinante, picando-o de tal modo que narra a história ter sido esta a única vez que foi ele visto correr um pouco, pois em todas as outras não fez mais do que simplesmente trotar. Com tal nunca vista fúria, chegou aonde estava o dos espelhos, que tentava incitar seu cavalo dando-lhe com as esporas até o cabo. Mas, sem conseguir fazê-lo mover-se um só dedo do lugar em que havia estacado a carreira. Nessa boa situação e conjuntura, foi que Don Quixote encontrou o adversário embaraçado com o animal e ocupado com a lança, sem de modo algum achar maneira ou oportunidade de pô-lo em riste. Don Quixote nem sequer notou esses inconvenientes. Assim, a salve sem perigo algum, deu de encontro ao dos espelhos com tanta força que, a despeito do que o outro pretendia, fê-lo ir ao solo pelas ancas do cavalo, em queda tal que, sem mover pé ou mão, dir-se-ia estar morto. Sancho apenas o viu caído, deslizou do sobreiro e a toda pressa veio para onde estava o amo. Este, apeando-se de Rocinante, foi sobre o dos espelhos e, tirando-lhe as lançadas do elmo para ver se estava morto e para que respirasse ar puro, se acaso estivesse vivo, viu. Quem poderá dizer o que viu sem causar admiração, maravilha e espanto aos que o ouvirem? Viu, diz a história, o mesmo rosto, a mesma figura, o mesmo aspecto, a mesma fisionomia, a mesma esfinge, a mesma aparência do bacharel Sansão Carrasco. Assim que o viu, exclamou: Acode, Sancho, e olha o que hás de ver e não hás de crer. Corre, filho, e vem ver o que pode a magia, o que podem os magos e feiticeiros. Chegou Sancho e, ao ver o rosto do bacharel Carrasco, começou a fazer 1000 pelos sinais e outros tantos esconjuros, vendo que até então não dava mostras de estar vivo o derribado cavaleiro. Disse Sancho a Don Quixote: Sou de parecer, meu senhor, que, pelo sim, pelo não, finque vossa mercê a espada na boca deste que parece o bacharel Sansão Carrasco. Talvez mate nele algum mago seu inimigo. Não dizes mal, disse Don Quixote, porque inimigos, quanto menos, melhor, e, desembainhando a espada, já ia pôr em prática o conselho e aviso de Sancho, quando chegou o escudeiro dos espelhos, já sem um nariz que tão feio o fizera, dizendo em altos brados: Veja vossa mercê o que faz, senhor Don Quixote, esse que tem os pés é o bacharel Sansão Carrasco, seu amigo e seu escudeiro sou eu. Vendo-o Sancho, sem a fealdade primitiva, disse-lhe: E o nariz? Ao que ele respondeu: Está aqui, na algibeira. E, enfiando a mão do lado direito, tirou um nariz postiço de massa e verniz, do aspecto já descrito. Observando-o mais detidamente, exclamou Sancho em tom de espanto: Santa Maria, valei-me! Esse aí não é Tomé Cecial, meu vizinho e compadre? Sim, sou eu mesmo, respondeu o já desnarigado escudeiro. Tomé Cecial, sou compadre e amigo Sancho Pança, e logo vos contarei os ardis, embuches e enredos devido aos quais aqui me encontro. Por ora, todavia, pedi e suplicai ao senhor vosso amo que não toque, fira, maltrate ou mate o cavaleiro dos espelhos que a seus pés tem,
porque se trata, sem dúvida alguma, do atrevido e mal aconselhado bacharel Sanson Carrasco, nosso conterrâneo. Nisto, voltou a si o dos espelhos, vendo, pôs-lhe Dom Quixote a ponta nua da espada por cima do rosto e lhe disse: Morto estareis, cavaleiro, se não confessardes que, a 100 par Dulcinea del Toboso, se avantaja em beleza a vossa Cacilda de Vandália. Além disso, haveis de prometer, se desta contenda e queda sairdes com vida, que ireis à cidade de El Toboso e que vos apresentareis diante dela, de minha parte, para que de vós faça o que melhor lhe aprouver. E se ela vos dispensar, assim mesmo devereis encontrar-me, que o rastro de minhas façanhas vos servirá de guia para levar-vos aonde eu estiver, a fim de relatar-me o que com ela houverdes passado. Tais condições, conforme estabelecemos antes da batalha, não saem dos limites da andante cavalaria. Confesso, disse o caído cavalheiro, que mais vale o sapato furado e sujo da senhora Dulcinea del Toboso que as barbas mal penteadas, ainda que limpas, da calça ideia, e prometo ir e voltar de sua presença à vossa, para dar-vos inteira e particular conta do que me pedis. Também há vez de confessar e crer, acrescentou Dom Quixote, que aquele cavaleiro que vencestes não foi nem podia ser Dom Quixote de La Mancha, mas outro que com ele se parecia. Assim como confesso e creio que também vós, embora idêntico ao bacharel Sanson Carrasco, outro não sois que alguém parecido com ele, e que em sua figura aqui me puseram meus inimigos, para que detenha e aplaque o ímpeto de minha cólera, e para que seja brando ao exigir a recompensa de minha vitória. Tudo confesso, julgo e sinto, como o credes, julgais e sentis, respondeu o derreado cavaleiro. Deixai que me levante, rogo-vos, se assim o permiti, o golpe de minha queda, que assaz maltratado me tem. Ajudaram-no a levantar-se Dom Quixote e Tomé Cecial, seu escudeiro, do qual Sancho não tirava os olhos, perguntando-lhe coisas cujas respostas lhe davam evidentes provas de ser ele efetivamente o Tomé Cecial que dissera ser. Mas a apreensão que em Sancho produzira o que seu amo dissera quanto a terem os magos mudado a figura do Cavaleiro dos Espelhos no de bacharel Sanson Carrasco, não lhe deixava dar crédito à verdade que via com os próprios olhos. Por fim, ali ficaram amo e servidor com este engano, enquanto o dos espelhos e seu escudeiro, amofinados e malandantes, foram-se embora com a intenção de procurar algum local onde emplastrar e entalar as costelas. Dom Quixote e Sancho retomaram o caminho de Saragoça, em que a história os deixa, para dar conta de quem eram o Cavaleiro dos Espelhos e seu narigante escudeiro.